Bom dia, pessoal do segundo ano. E aí, como vocês estão? Vamos começar aqui a nossa aula, só que hoje em outra modalidade, outro formato, outra metodologia. Metodologia do podcast. Vocês já ouviram falar, obviamente, então é apenas o áudio, a aula áudio. Nós estamos, então, vamos passar para o terceiro capítulo do livro. E no terceiro capítulo, a partir da página 48, nós vamos estar falando sobre a temática ambiental e o meio urbano. Se o meio urbano vem desenvolvendo, se o meio urbano se desenvolve com o processo da migração das pessoas para as áreas centrais, se o meio urbano muda com o contingente populacional, supostamente, hipoteticamente também, podemos afirmar que diversas alterações ambientais, impactos ambientais também ocorrem. Eu faço logo de antemão para vocês duas perguntas básicas. Essas duas perguntas estão no livro. Essas duas perguntas eu gostaria que vocês observassem e enviassem para mim. A primeira pergunta é: no município onde você vive, como é feito o saneamento básico da água para o consumo e para o tratamento de esgoto? Qual é o órgão responsável por ele? É uma instância pública ou é uma instância privada? A segunda pergunta, logo de cara com essa temática ambiental: você sabe qual é o destino do lixo produzido por você e por sua família? Então vamos falar agora de mudanças climáticas. As mudanças climáticas, quem é o responsável pelas mudanças climáticas? Quem é responsável pelas alterações do clima? Lembrando, no primeiro ano nós tratamos sobre clima e tempo. São dois elementos diferentes. Clima é a sucessão do tempo. O tempo é uma atividade atmosférica diária, mas o clima ele é analisado no período de 25 a 30 anos estudado. E aí é que ele vai ser observado se há alterações nesse clima. Quais são os tipos de clima? Clima tropical, clima subtropical, clima mediterrâneo, clima polar. São os tipos climáticos que nós temos. E a humanidade está intervindo no planeta a ponto de mudar esse clima? Sim ou não? Existem duas vertentes que fazem esse tipo de debate. A primeira diz que a humanidade está, sim, ela é responsável por alterar o clima. E a outra diz que não, ela não tem capacidade para isso. Como é que nós vamos nos situar melhor nessa discussão? A primeira, que diz que sim, a humanidade tem a consciência que o clima da Terra nunca foi estático, está sempre mudando. E agora está mais, por exemplo, as temperaturas estão mais elevadas e a humanidade é responsável? Vocês já ouviram falar em efeito estufa? A humanidade é responsável por essa anomalia climática? Ou é um processo natural necessário ao planeta? No livro de vocês diz que o efeito estufa é um processo natural e necessário ao planeta, já que, se for irradiado pelo Sol, se não retivesse, as temperaturas seriam muito baixas e nós não teríamos vida, seria inviável viver no planeta. Contudo, alguns cientistas vão entender que a humanidade acaba acelerando esse processo. Um dos processos importantes na urbanização é a revolução, ou foi a revolução industrial. A revolução industrial que nós temos, que nós ganhamos? Aumento da capacidade produtiva. Automaticamente, ao aumentar a capacidade de produção de produtos, principalmente, nós fomos em busca de matérias-primas. Ao extrair da natureza a matéria-prima e a utilizar nas fábricas, nós aceleramos gradativamente a
mudança, tanto a mudança ambiental direta, de extrair desmatamento, quanto, nesse caso do extrativismo vegetal, quanto do processo de emissão de poluentes para a atmosfera. Então, bem aí é o ponto central onde a humanidade pode ser responsável, é responsável, principalmente do século XVIII e XIX, da emissão de poluentes para a atmosfera. Por exemplo, o planeta está aquecendo em torno de 0,3 a 0,6 graus Celsius nos últimos 100 anos. O livro mostra o esquema de todas essas alterações climáticas. Isso é uma ação que nós chamamos de ação antropogênica, já que o homem, o antropos, é o centro hoje do universo, do planeta. Então, ele é responsável por diversas alterações e consequências. Que consequências podem ser essas vistas pela humanidade e criadas, provocadas pela humanidade? Mudança no ciclo das chuvas, chuvas em excesso em certos lugares e períodos de seca em outros, derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, posição de alteração ambiental na corrente do Golfo, a partir do derretimento das geleiras. Com o derretimento das geleiras, do gelo, ocorre a alteração da salinidade oceânica, consequentemente dos sistemas marinhos por conta da mudança do volume de água e na mudança química, acentuação dos fenômenos El Niño e Laninha. São dois fenômenos também que vão se alterando no Pacífico. Aumento direto de fenômenos como tornados, furacões, tufões, desertificações e a interferência direta provocada pelo homem em ecossistemas com a possibilidade de extinção de espécies. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é um organismo que é composto por diversas delegações, mais de 100 países, divulga desde 1988 diversos documentos em conferências climáticas promovidas pela ONU. Segundo o painel intergovernamental, ou IPCC, 90% das alterações climáticas são provocadas pela ação humana e apenas 10 dessas alterações são produzidas pelo próprio planeta. Mas, como há debate, existem vozes contrárias que vão questionar todas essas atividades, que não são poucos os cientistas que vão na contramão dessa perspectiva, que acham que as maiores alterações são provocadas pelo próprio planeta. A humanidade, para alguns, não tem capacidade de intervir no clima, mesmo com toda a poluição. Isso para alguns cientistas. Os gases de efeito estufa emitidos pelos oceanos, para os pântanos, vegetações e vulcões, são mínimos. Mas nós devemos ter essa análise, crítica de como a humanidade, se realmente ela é responsável. Um outro ponto na página 53 é sobre a camada de ozônio, o O3. Ela é uma camada que está localizada a 50 km de altitude nessa região da atmosfera, uma parte chamada estratosfera, e que ela tem uma função de filtrar os raios UVA, UVB, que são emitidos pelo Sol, que são nocivos à saúde. Nós ouvimos sempre falar em casos de câncer, diversos cânceres de pele. Essa camada protetora da Terra vem sendo automaticamente destruída desde o século XX. E quais são, então,
os responsáveis pela redução da camada desse filtro natural CO3, a camada de ozônio. São os gases chamados clorofluorcarbonetos, CF6. Eles são utilizados, nós conhecemos, nos sistemas de refrigeração, ar-condicionado, geladeiras, equipamentos de incêndio, fracos de aerossóis, que são liberados no ambiente. Então, no momento que você usa aquele desodorante, já perfumado, usa da sua higiene diária, já perfumado a sua axila, automaticamente nós contribuímos com a poluição atmosférica e a possibilidade de redução da camada de ozônio de acordo com os estudos. Esse problema já vem sendo diagnosticado desde 1930 e foi chamado de buraco na camada de ozônio. Em 87, diversos países assinaram um protocolo chamado Protocolo de Montreal, lá no Canadá, se comprometendo em eliminar gradualmente essas substâncias destrutivas, como no caso dos gases clorofluorcarbonetos. O professor de Química pode até falar um pouco mais sobre a composição desses gases e o impacto deles. O Protocolo de Montreal, um dos mais bem-sucedidos acordos ambientais da história, previu a inutilização completa dos gases até 2040. Então, é uma iniciativa que visa a saúde da humanidade. Página 53, eu gostaria que vocês olhassem mais um pouco. Além desses problemas, como o efeito estufa, como a camada e a destruição da camada de ozônio, nós vamos falar um pouquinho rápido sobre dois processos. O processo que são processos urbano-industriais e ambientais. São causados pelas indústrias, são causadas pelo quantitativo de automóveis, de veículos automotores, e eles são chamados de problemas urbano-ambientais. A chuva ácida, que eu vou falar nesse momento, e as ilhas de calor. Como nós temos uma sociedade chamada urbano-industrial, que foi se formando ao longo de diversos séculos, isso desde o século XVIII, nós observamos a queda do ambiente urbano, da qualidade do ambiente urbano. Então, a urbanização trouxe diversos problemas. Esse contexto histórico nós já discutimos. O primeiro que nós temos é a chuva ácida. Então, o que nós recordamos logo de impacto ambiental gerado pela chuva ácida? Chuva ácida é uma precipitação pluviométrica, é o termo técnico chamado para a chuva que nós conhecemos. Só que essa chuva, ela vem com acidez, vem com um nível de acidez elevado, e a indústria, ela é considerada, desde a Revolução Industrial, foram se constituindo imensos polos industriais no planeta e se tornaram grandes geradores de poluição atmosférica. No caso, nós temos, por exemplo, o Nordeste e Sudoeste dos Estados Unidos, na Europa Ocidental, no Centro-Sul do Japão e, mais recentemente, no Leste Chinês e no Centro-Sul Indiano. Essas áreas são responsáveis pela emissão de poluentes para a atmosfera e também das chuvas ácidas. Os danos causados são inúmeros. Por exemplo, em países como Alemanha e Holanda, metade das florestas já foi corroída por chuva ácida. Isso acontece é mostrado como um dado alarmante.
As áreas mais industrializadas e mais antigas dos Estados Unidos, como a área chamada Manufacturing Belt, polo industrial do Nordeste, o solo é 100 vezes mais ácido que o restante do país. No Brasil também nós temos esse problema na concentração industrial no sudeste do país, nos estados de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. A chuva ácida não ocorre apenas no centro poluidor, pois acaba sendo levado pelos ventos para outras áreas. Se vocês observarem, o lançamento de dióxido de enxofre e nitrogênio na atmosfera, ao se fundirem com a água, acabam criando e gerando uma fusão química, que é o ácido sulfúrico H2SO4 e o ácido nítrico HNO3. Isso, quando ocorre a precipitação, acaba produzindo a chuva ácida que corrói o solo, contamina os rios, córregos, compromete a vegetação, compromete as edificações, os monumentos públicos e entra também em contato direto com o homem, provocando doenças respiratórias, oculares, dermatológicas. Isso tudo ocorre. E a ilha de calor? A ilha de calor, nós sabemos pelo termo que ilha é uma área isolada que é circundada por água por todos os seus lados. Mas nesse caso, a ilha de calor são áreas que a temperatura são excessivas, é muito aquecido o meio urbano. Esse é um aquecimento artificializado pela ação antrópica, pelo homem. Quem produz? Quais os elementos que produzem essa chuva, essa ilha de calor? Desmatamento, as edificações que alteram a direção dos ventos, a impermeabilização do solo, o solo todo impermeabilizado, o asfalto, a emissão de gases estufa, em especial o CO2 e o excesso de concreto. Isso acaba mudando o meio urbano e criando esse fenômeno chamado de ilha de calor. Aonde vai acontecer, é muito comum ocorrer em áreas com as mesmas condições de latitude, de altitude e de continentalidade. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre poluição atmosférica, outras e inversão térmica. Vamos finalizar com lixo e ocupação irregular das encostas. A atividade de vocês, ela ficará a cargo da próxima semana. Então, aquelas duas questões que eu pedi, vocês só enviarão na próxima aula com a nova atividade que eu irei enviar para vocês. Nesse momento, ao escutar toda essa aula, eu não quero que vocês enviem nenhuma atividade, eu não quero que vocês se preocupem com a atividade nesse momento, porque na próxima quinta-feira vocês terão a aula novamente e terão a atividade para ser enviada com prazo. Então, até mais na próxima aula.